Olá, hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem conhecido, Ezequiel 33. A imagem que abre tudo é a do vigia, né? A sentinela. Qual a função dele ali e o que isso já diz sobre responsabilidade? Vamos explorar um pouco essas ideias de aviso, de consequência e da resposta de cada um que o texto traz. Então a analogia é bem direta, né? Coloca um vigia para ver o perigo se aproximando, a tal da espada, e claro, soar o alarme, a trombeta. Parece simples, né? Mas o texto já coloca uma camada a mais. Se o alarme toca e alguém ouve, mas ignora e acaba sofrendo as consequências, aí a responsabilidade é da pessoa. O aviso foi dado, entende? Escolha de não agir foi dela. Exato. Tem um outro lado da moeda, que é a responsabilidade do próprio vigia. Isso é muito forte. Se ele vê o perigo e, por alguma razão, não toca a trombeta, não avisa, bom, Deus considera ele o responsável pelas vidas que se perdem por causa dessa falha. E isso não fica só na ilustração, né? Deus aplica isso na hora para Ezequiel. Ele fala: "Eu te constituí como sentinela para a casa de Israel." A missão dele era essa: avisar. Avisar quem está no caminho errado. Se ele avisa, cumpriu o papel. Não importa a reação. Mas se ele não avisa, aí o peso cai sobre ele mesmo. E o povo, como reage a essa ideia de responsabilidade, de pecado? Parece que eles sentem esse peso, né? Tem aquela passagem no verso 10 que eles dizem algo como: nossas ofensas e pecados pesam sobre nós. Como é que a gente vai viver assim? Soa quase como um desespero, né? Um beco sem saída. Como é que o texto responde a essa angústia? Então, a resposta de Deus é um ponto crucial aqui. E talvez até um pouco surpreendente para eles na época. Deus afirma com todas as letras que não tem prazer na morte do ímpio. O que ele quer, na verdade, é que essa pessoa mude de caminho, se arrependa e viva. É um chamado bem enfático, né? E aí vem uma virada de perspectiva que é fundamental. O passado da pessoa não é o que define o julgamento naquele momento. Quer dizer, a justiça que alguém praticou antes não vai salvá-la se ela cair no erro agora. E o contrário também vale. A maldade que alguém fez no passado não vai condená-la se ela se arrepender e começar a praticar a justiça agora. O foco é total na ação presente. Isso muda bastante a dinâmica da responsabilidade, não acha? Totalmente. É uma visão bem focada no agora, no momento presente. E a gente vê que essas advertências não eram só teoria, né? Porque chega a notícia da queda de Jerusalém. Isso confirma tudo que Ezequiel vinha falando. Exatamente. Essa notícia, que era devastadora, claro, deveria ter sido um choque de realidade, né? Validou os avisos. Mas olha que interessante. A reação de quem sobrou lá na terra de Israel mostra que a mensagem principal sobre arrependimento e ação presente parece que não pegou ainda. Eles tentam, de alguma forma, reivindicar a terra para si. Se comparam a Abraão, falam que são muitos, só que Deus logo rejeita isso e aponta a incoerência total entre o que eles querem e o jeito que eles vivem. Ele lista as práticas deles: comer carne com sangue, idolatria, violência, adultério, coisas que eram totalmente contra o que se esperava. A pergunta é quase retórica, né? Vocês fazem tudo isso e ainda acham que vão herdar a terra? E a consequência anunciada é um julgamento bem severo. A terra ficaria desolada por causa das ações deles. Fica claro que a herança não é automática, sabe? Tá ligada à conduta. É bem curioso como o capítulo termina, então. Mesmo depois de tudo isso, a profecia cumprida, os avisos, o texto mostra o povo indo ouvir Ezequiel. Mas de um jeito superficial, talvez. Como a gente entende isso? Precisamente. Essa é a ironia final, né? O povo se junta, eles falam sobre Ezequiel, querem ouvir o que Deus tem a dizer por meio dele, eles se sentam ali na frente do profeta para ouvir, mas as palavras não chegam no coração, que continua focado no ganho injusto, como diz o texto. É aquela imagem clássica, né? Ouvir por ouvir, talvez por costume, talvez por entretenimento, mas sem a intenção real de deixar aquilo mudar a vida. Para eles, a mensagem de Ezequiel era como... Bom, o texto compara a uma canção de amor cantada por alguém com uma bela voz. Algo agradável, bonito de ouvir, mas que não leva à ação. E a conclusão que o próprio texto dá é bem sóbria.
Eles só vão reconhecer que tinha um profeta ali no meio deles quando tudo aquilo que foi previsto acontecer de fato. Isso deixa a gente pensando, né? Sobre como a gente ouve. A imagem do vigia, a responsabilidade de cada um, tudo isso exige mais do que só ouvir o aviso. Exige agir. O capítulo inteiro mostra esse contraste, a seriedade do aviso divino e a superficialidade de quem recebe aquilo quase como um show. A pergunta que fica ecoando é: como é que a gente hoje distingue os avisos importantes na nossa vida? Como a gente passa de ser só ouvinte, talvez até apreciador da bela canção, para ser alguém que realmente deixa a mensagem transformar as ações? Como fugir dessa armadilha da devoção que é só aparência?